É muito difícil, muitas vezes, para um filho reconhecer que tem um pai e uma mãe narcisista, ou ambos são narcisistas, porque também pode acontecer, e não só isso. Pode acontecer também de você vir de um sistema familiar narcisista já de gerações passadas, inclusive de avós narcisistas. Então é muito complicado para um filho reconhecer isso, porque isso gera muita culpa, isso gera muito medo, isso gera muita dúvida, porque não é fácil você reconhecer que uma pessoa tão íntima, tão próxima, tão querida tem esse funcionamento. É muito doloroso, na verdade. É muito desconfortável assumir isso, reconhecer isso, mas ter consciência é só para trazer para você a oportunidade de você fazer novas escolhas, porque é impossível você vir de um sistema familiar narcisista e não sofrer nenhuma consequência na tua própria vida, no teu modo de ser, pensar e agir. Então, o fato de você hoje conhecer um avô, né, gentil, bondoso, querido, não quer dizer que ele não tenha sido um pai narcisista. O fato de hoje você ter, né, um pai bondoso, querido, gentil, afetuoso, não quer dizer que ele não foi um pai narcisista na infância, assim também com a própria mãe. Porque muitos filhos, eles têm a ingenuidade de anular, às vezes, experiências ruins que tiveram com os próprios pais, porque esses pais, às vezes, mudaram o padrão, mas as consequências e as sequelas ficaram. Por exemplo, se você tem um pai narcisista, se você foi criado com um pai narcisista, talvez a infância não foi presente. Era um pai que era narcisista, exibicionista, vivia mais interessado em cuidar dos seus próprios interesses, seus próprios prazeres. Era um pai infiel para sua mãe. Era um pai que não era presente porque ele estava mais preocupado em viver os seus desejos, os seus prazeres do que te dar atenção. Então foi um pai ausente, foi um pai frio, foi um pai distante emocionalmente, embora tenha suprido as suas necessidades básicas ali de alimentação, de vestuário. Estava ali fisicamente, mas era ausente emocionalmente. E pode ser que na adolescência esse pai mudou o padrão. Ele passou a ser mais próximo, mais afetuoso, mais presente, mais querido, mais amoroso. E você se confunda e acha que, pelo fato dele ser uma pessoa boa agora para você, ter uma conexão agora, ter uma presença agora, aquela parte da tua infância onde ele foi distante, frio, indiferente em relação às tuas necessidades, não tenha causado nenhum impacto. Mas, pelo contrário, aquele momento foi crucial para desenvolver o transtorno que talvez hoje você tenha, embora ele tenha mudado o padrão. Pior ainda, esse pai que é narcisista e se manifestou como narcisista na infância e hoje talvez você entenda que não, porque mudou alguns padrões. Vamos supor que ele se separou da tua mãe, mas ele anulou a tua mãe. E talvez a tua mãe era a vítima dele na infância. A tua mãe era presente na tua vida. Tua mãe era afetuosa, era carinhosa, te dava atenção, te dava amor, é a que atendia todas as suas necessidades de presença, de conexão. Só que esse pai se separa da tua mãe, né? Ele muda o padrão, passa a ser mais presente, mais afetuoso, mas ele começa a anular a tua mãe como mãe. E ele coloca outra mulher no lugar e anula completamente, né, a tua mãe. Então veja bem, talvez ele passou a ser um pai mais presente, mais afetuoso, carinhoso. Mas quando ele anula a tua mãe, ele também está mostrando um padrão narcisista. Isso pode acontecer também em relação a uma mulher. Então, esse exemplo aqui eu estou usando, mas ele serve para os dois contextos, tanto homem quanto mulher. E às vezes o filho, por ingenuidade, por imaturidade, por falta de consciência, por medo, culpa de interpretar corretamente os pais, né, faz vista grossa ou prefere negar, porque tem muitos filhos que é tão difícil assumir que tem pai ou mãe narcisista ou um sistema familiar narcisista que ele nega, porque é mais fácil para ele negar do que enfrentar essa realidade. Mas você não precisa estar questionando esse pai ou essa mãe, você não precisa estar argumentando esses padrões, você precisa apenas entender para você se curar, para você se libertar e tomar decisões mais conscientes.
né? Então, um pai narcisista ou uma mãe narcisista, ele sempre vai demonstrar amor condicional, ou seja, você tem tudo comigo desde que você seja como eu quero e faça o que eu desejo. Pais ou mães narcisistas não toleram frustração. Geralmente são pessoas que não lidam bem com negativas, são pessoas extremamente reativas, extremamente explosivas, são pessoas que tudo tem que ser do seu jeito, não aceita contrariedade, são pessoas que sempre querem estar certas, sempre querem ter razão, e às vezes eles compram a lealdade dos filhos, eles se sentem ameaçados quando outras pessoas se aproximam do filho, porque eles têm medo de perder o seu posto ou que os filhos descubram os seus modos operantes de controle, de domínio, ou eles têm medo de perder a exclusividade ou lealdade. Um pai e uma mãe narcisista sempre vai trabalhar de maneira sutil, camuflada, encoberta e velada para manter a lealdade do filho. Então, qualquer pessoa que se aproxima do filho e ameaça essa lealdade é motivo, né, de ataque. No sentido, esse pai ou essa mãe, ele vai desqualificar qualquer pessoa, vai invalidar qualquer pessoa que ameace o teu posto de lealdade suprema. Porque o pai ou a mãe narcisista, ele deseja lealdade suprema. Inclusive, até em relação ao ex-companheiro, por exemplo, se um pai é narcisista e ele é separado, e ele ali tem a atenção exclusiva do filho ou a lealdade, quando essa mãe se aproxima, ele invalida ela, ele anula ela como mãe, ele desqualifica, porque ele quer manter esse posto de lealdade, ele se mostra como uma pessoa muito bem resolvida, muito feliz, muito competente, muito capaz, mas no fundo há um problema muito grande de autoestima, problemas muito mal resolvidos, né? Então, esse pai ele se sente muito ameaçado com a presença de outra pessoa. Então, ele tem medo de perder essa lealdade. E esse filho, né, quando ele tem um pai ou uma mãe narcisista, ele sempre vai espelhar esse pai ou essa mãe que ele presta lealdade, que ele presta adoração e veneração. E esse pai ele vai entender o funcionamento desse filho, né, e vai manter essa lealdade através, às vezes, de doar, ofertar aquilo que aquele filho precisa, porque ele precisa manter esse posto ali de lealdade, de adoração, de consideração. Ele não quer perder este lugar, mas ao mesmo tempo ele está anulando esse filho. Ele está anulando porque isso acontece de maneira muito sutil, porque esse filho ele não tem compreensão, ele não tem entendimento, e esse filho não tem capacidade de ver as coisas por si mesmo com seus próprios olhos, ou seja, ele vê o mundo, ele interpreta a vida, ele vê as pessoas com os olhos desse pai que molda esse padrão de funcionamento nesse filho.